Boa tarde, gente. Vamos começar, então. Prazer, meu nome é Araceli, eu sou da Castas Importadora. Eu vim aqui para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, falar um pouquinho dos vinhos portugueses, no qual tem aqui no Capivara. E eu vou começar falando do vinho branco, né? Eles são da região de Bairrada. A região de Bairrada é uma região que produz excelentes vinhos brancos, rosés e espumantes. Não que querendo desmerecer a produção dos vinhos tintos lá, que essa região hoje tem um destaque no mundo dos vinhos como um dos melhores produtores de vinhos de Portugal, tá? Eles são responsáveis hoje por cerca de 30% de toda a produção de vinhos portugueses no mundo, né? Isso é um número bem expressivo. E aqui vocês têm hoje uma linha bem bacana de vinhos dessa região, onde é considerada uma região bem que produz grandes vinhos no mundo, tá? Inclusive o Vila Rosa, o Gran Reserva dele, que é um nível um pouco mais acima, ele ganhou concorrendo entre 12 mil tipos de vinho, né? Tanto franceses, italianos. Ele ganhou em primeiro lugar o Gran Reserva dele, então por aí dá para ver a qualidade que o terroir dessa região tem nos seus vinhos, né? Na produção dos seus vinhos. Esse branco aqui, deixa eu abrir aqui o portfólio dele, só um minutinho. Essa região, ela sofre a influência do marítima do Atlântico, né? Então ele vai trazer bastante fruta, bastante acidez e mineralidade a esse vinho. Alguém quer me ajudar a abrir ele? Aí. Você vai cortar aqui, serrar aqui. De preferência sempre com o rótulo virado para o cliente, tá? O vinho branco é um vinho para ser servido gelado, de preferência que ele esteja de 8 a 10 graus, tá? Sempre com o rótulo virado para o seu cliente. Você vai serrar aqui esse segundo elo aqui, tá? E na emenda aqui, sem girar a garrafa, de preferência. Isso, você gira a sua mão. Você pode trocar de mão, girar de um lado para o outro. Isso. Ela tem uma emenda onde facilita você tirar o rótulo. Esse vinho, ele é um vinho branco, né? Mas ele apresenta essa cor palha, cristalino, né? Ele é da uva, ele é um blend de uvas, né? Eles são 4 uvas. Esse deixa sempre esse último elo para não estourar a rolha embaixo. Isso. E aí apoia. Subiu, outro. Isso. A rolha você tira e apresenta para o seu cliente, porque um vinho que ele não passa em barrica de carvalho francês é um vinho para ser consumido jovem. É um vinho para você ser consumido em até 5 anos. E o estado da rolha diz muito sobre a idade do vinho, tá? Por isso também que é importante sempre deixar as garrafas armazenadas, deitadas, para o vinho estar sempre irrigando a rolha para que ela não resseque e até danifique na hora de você retirar a rolha do vinho, tá bom? Outra coisa, agora para poder servir, você vai servir o seu cliente, né? Você vai apresentar para quem pediu o vinho, né? Ele, dando ok, você vai servir primeiro para as mulheres, das mais velhas para as mais novas, em sentido horário, tá? Para segurar a garrafa, você sempre deixa o rótulo, a amostra para a pessoa que pediu o vinho que você está servindo. Foi servir o próximo, o rótulo sempre virado para ele saber o que ele está bebendo e tudo mais. Isso. O vinho branco serviu, gelo de novo, porque ele é um vinho para ser consumido bem fresco, tá? Vou servir aqui para você. Essa giradinha que a gente dá é justamente para poder cortar o pingo. Se você quiser também, você pode usar o auxílio de um guardanapo para poder estar cortando o pingo. No branco, ele não vai aparecer, mas às vezes tem toalha na mesa, no tinto pode pingar, até mesmo na pessoa. Então, por isso que é sempre importante estar com um guardanapo também. Os tipos de uva dele. Esse daí, como eu falei, é um blend de 4 uvas, né? É Cercial, Maria Aragonês, Arinto e
e bical. 50% bical, 30% arinto e o restante é dividido entre as outras duas uvas, Cercial e Maria Aragonês. Tá? Vou deixar ele aqui. Voltou com vinho para os... Agora vamos lá para as sensações dele. Por que a gente movimenta a taça? É justamente para poder liberar, oxigenar o vinho, né? Liberar aroma, liberar paladar, ainda mais que ele está muito no gelo. Quando você faz isso, você oxigena o vinho, né? Ele apresenta essa cor palha, meio esverdeada. Se você colocar conto branco, você vai ver um pouquinho melhor, tá? Em nariz, ele é um vinho bem frutado, ele é um vinho que ele vai trazer uma lembrança de flores e frutas de polpa branca, tá? Em boca ele tem a acidez, que vai deixar a sua papila degustativa aqui meio salivando, tá? E isso também é uma característica dessa região, de trazer vinhos com um pouco mais de acidez pela região quente e também por sofrer incidência também dos ventos do Oceano Atlântico, tá? Tem alguma... E outra coisa, ele é um vinho bem mineral, então é um vinho que a pessoa vai tomar uma garrafa sozinho, ele não é um vinho que pede uma comida, mas se você quiser servir ele com alguma coisa para comer, você vai servir com saladas, com peixes, coisas grelhadas, carnes brancas, grelhadas, coisas leves, ou até mesmo frio. Um ceviche vai muito bem com esse tipo de vinho, tá? Se tem alguma dúvida quanto a esse vinho, o que eu falei, todo vinho que ele não passa em barrica de carvalho ou ele não tem adição de álcool, eles são vinhos para ser consumidos jovens, em até 5 anos. Esse daqui é da safra de 2020, então ele está super ok para ser consumido agora. Tá? Ele está no auge da vida dele, entendeu? Tá um vinho bem fresco, bem leve, bem frutado. É isso. Vamos pro próximo? Vou pedir agora para você servir também, para ver se já tá craque. Quer testar abrir? Quer? Ó. Agora a gente vai pro rosé, que é ideal que a gente vá sempre do mais claro para o mais escuro. Se tivesse um espumante aqui, a gente abriu o espumante primeiro, porque o rosé ele tem um pouco mais de tanino pelo contato dele com a casca, então ele mataria o branco se fosse o contrário à ordem, tá? Aí aqui, ó, para abrir, como eu falei, teu cliente pediu, você vai apresentar o vinho para ele, aí ele deu ok, você vai abrir o vinho, você vai cortar, serrar nesse segundo elo aqui, tá? De preferência que você não gire a garrafa e o talhozinho que você vai dar é justamente nessa emenda. Quando você subir aqui, já vai sair essa parte da rolha, centralizar bem aqui o parafuso aqui, ó, tanto é que tem até uma marcação, você vai centralizar bem para não estourar a rolha do lado e vai descer e deixar esse último alinho aqui de fora para poder também não estourar aqui dentro do vinho, tá? Enquanto ele abre, eu vou falando. Você dá para ele para mim, por favor? Vamos pro próximo, que é esse vinho aí, ele é um marco. Essa uva é considerada a rainha das uvas portuguesas, tá? É um vinho da uva 100% Baga. É a uva mais comercializada nessa região de Bairrada. E é um vinho que vai trazer notas de morango, notas de frutas vermelhas e bastante aroma de groselha nele, por incrível que pareça. Um vinho... Tem que dar uma serradinha mesmo. Aí, já foi. Tá ótimo. Isso, rótulo para frente. E o enólogo que é o gênio, né, que ele é considerado o gênio hoje do vinho, é o Osvaldo Amado. Hoje ele é um dos grandes nomes na produção de vinho como enólogo, não só em Portugal, mas ele tem reconhecimento mundial com vários prêmios e é ele que é o responsável pela produção do Vila Rosa e de todos os outros aqui, tá? Esse vinho, ao contrário de todos os outros vinhos
Ele passa 2 meses em garrafa antes de ir para consumo. Esse não é tão fundo, então você pode segurar aqui na coisa que não tem problema. É porque eu já tô. isso, tá ótimo, tá bem exposto o rótulo. Isso. Quando você vai servir o vinho, né, você serve um pouquinho para a primeira pessoa que pediu e depois das mulheres para os homens em ordem de idade de preferência. Você serve em média 150 ml. O que seria 150 ml? 1/3 da taça, tá? Essa taça aqui é um pouquinho menor, mas dá mais ou menos isso daqui, tá? É mais bonitinho se fazer assim, né? Tem gente que fala pode encher. O porquê não encher tanto a taça? Porque senão você não consegue oxigenar o vinho, né? E essa oxigenação é muito importante. Isso, para você liberar aroma, até sabor. Se o vinho rosé, por exemplo, estiver muito gelado, ele vai demorar um pouquinho mais para poder estar liberando esses aromas e aí na oxigenação você consegue liberar. Como assim? Assim, o que você está fazendo agora. Aqui? Um pouquinho para a pessoa? Para quem pediu o vinho, ver, não é esse aqui que eu pedi, é esse aqui, a uva tá ok. Até poderia, mas assim, normalmente quando a pessoa pede aquele vinho, ela já sabe o que ela quer, né? Mas é justamente para provar, para ver se o vinho tá ok, para ver se é aquela uva mesmo, entendeu? E aí, esse vinho, ele tem essa cor rosada diferente, assim, né, dos outros rosés. E isso é uma característica também dessa uva baga. O que acontece? 25% da casca passa em contato com o mosto. O mosto é a polpa da fruta, né? E esse vinho tem essa coloração, justamente o que dá cor ao vinho é o tanino, que é o contato, que é a casca, tem na casca, né? Que aumenta o teor alcoólico um pouco mais e também traz um pouco mais de estrutura. O tanino é aquele, quando você toma um vinho tinto que tem uma uva muito tânica, é aquele que fica, parece que está amarrando a língua, sabe? E esse daqui, por ter bem pouco, você sente um pouquinho, ele é um pouco mais estruturado do que o branco, mas ele vai ter uma entrega de um pouco mais de estrutura. Isso. Como eu falei, ele é da uva 100% baga, ele passa 2 meses em garrafa antes de ir para consumo, justamente para o vinho evoluir dentro da garrafa, até ele ir para o cliente. Quer servir para eles, para a gente poder? Não se pode, esse vinho eu não gostei. Esse vinho eu não gostei, eu posso trocar por outro. Troca para você. Tá ok. Tá aprovado. Tá aprovadíssimo. Eu sou suspeita porque eu gosto muito dessa uva. Ela é uma uva que ela tem essa característica que ela traz um pouco mais de aroma de groselha. Ela tem também, eu acho que ela lembra muito morango, sabe? É um vinho fresco, né? Que tem essa predominância em groselha e morango. Essa coloração dele, o rosado dele é um diferente de todos os outros vinhos rosés. Aqui, ó, tem outro aqui, ó. E são vinhos também para ser servidos em média 8 graus. Então manter ele sempre, até porque o calor que está fazendo aqui, então o ideal é que ele seja servido bem geladinho, bem fresco, para ele trazer mesmo essa refrescância e mineralidade. Eu amo esse vinho, eu gosto muito dessa uva também. Graduação alcoólica dele é 12,5, tá? E ele também, como você pode ver, ele tem um selo aqui, ó. Por quê? Esse selo é dessa região, que é uma região de origem controlada, né? Ele tem esse DOC, essa qualificação. Quando a pessoa vê esse selo aqui, já fala, ele é de uma região que produz excelentes vinhos, por isso esse selo. Então toda a região do Douro tem a sua denominação de origem, a região de Bairrada também tem a denominação de origem, e Bairrada hoje ela está entre umas melhores regiões no mundo para a produção de vinhos, rosés e espumantes. E como eu falei, o branco e o tinto não perdem nada também, mas assim, a especialidade deles é o rosé e o espumante. Eles são muito fera quando se trata de rosé e espumante e estão se destacando também com os outros vinhos. Tanto é que um dos premiados foi um vinho tinto de Bairrada, né, desse campeonato que teve agora há pouco tempo. Esse é região do... Oi? Não, esse é Bairrada. Bairrada, vou falar um pouquinho da região de Bairrada. A Bairrada é uma região que ela fica muito próxima ao mar, então ela sofre muito a influência dos ventos marítimos do Atlântico
E o solo lá é diferente de toda a outra região de Portugal. Lá eles têm um solo muito argiloso e barrento. Por isso a região tem esse nome de bairrada. É justamente por conta do solo, aquele solo argiloso e com aquela terra avermelhada mesmo, igual barro mesmo. Por isso é isso. E ele dá essa característica de nuance, né? Coloração, de aroma totalmente diferente de todo o restante de Portugal. Também é vinho para ser consumido jovem, tá? Não passa em barrica, ele só passa o tempo na garrafa justamente para poder evoluir os taninos pelo contato que ele tem com o mosto. Ele tem um pouco menos de acidez que o branco. Vocês repararam? Quando você toma o branco, dá aquele azedinho, parece ser espolimão. Esse não, ele já é mais equilibrado, justamente por conta do contato e a uva dele também, tá? Só uma taça? Eu gosto muito desse. Esse é um dos... Você gostou mais desse? Vamos ver esse aqui, então. Ó. Esse daqui tem 3 selos. Deixa eu abrir aqui o outro portfólio. Hoje nós temos 400 rótulos no nosso portfólio, então para lembrar todas as uvas, ainda mais tem os que são blends, né? São cortes com 3, 4, tem vinho que levam 6 uvas, né? Então tem que dar uma colinha ali. Isso daqui é até para interagir, você poder bater um papo legal, você poder recepcionar as pessoas antes de vir entrar, é maravilhoso. Isso. Tá bem refrescante também. Então, eu falo muito isso, eu acho que esses aqui são muito vinhos para você começar. Antes de você pedir uma comida, pedir qualquer coisa, você vai pedir um vinho desse para começar a abrir o... Exatamente. E eu vou falar um pouquinho da harmonização do rosé, porque dá sim para poder harmonizar ele. Eu harmonizaria ele com mariscos, peixes assados, também com carnes brancas grelhadas, mas tudo com pouco molho, para poder não matar o vinho. Uma massa mais tranquila, sim. Agora, se for uma massa com queijos mais curados, tipo um gorgonzola, eu acho que não combinaria muito. Então, mas com que molho, com que recheio? Aí tem que ser uma coisa mais tranquila para poder não matar mesmo o vinho, porque é um vinho que você vê que ele não permanece na boca. Você toma ele logo vai embora. Mas dá, com um queijo meia cura ainda vai. Queijo branco, acho que combinaria. Vamos pro próximo. Esse daqui é o vinho tinto. O vinho tinto é um vinho para você servir ele um pouco mais com a temperatura ambiente. Como eu falei, a nossa temperatura ambiente está um clima de Rio de Janeiro, né? Mas dá para você servir esse vinho aqui numa temperatura um pouco mais... Por quê? Se ele estiver muito gelado, vai matar os aromas do vinho. Você não vai conseguir liberar todos os aromas e o paladar que o vinho tem para poder te proporcionar. Então, é importante que ele não esteja muito gelado o tinto, tá? Alguém quer abrir esse? Esse também é da Adega de Catanhede também, dessa região de Bairrada. Como eu falei, a Adega de Catanhede hoje, ela está entre os maiores produtores de vinhos portugueses no mundo, né? Eles são hoje uma cooperativa com em torno de 1.400 mini viticultores, onde eles produzem assim, vinhos para larga escala, né? Esse daqui também tem essa mesma uva aqui, então ele vai ter uma leve recordação também de groselha, morango, tá? Ele é Baga, Touriga Nacional, Castelão e Syrah, tá? Ele é um blend de 4 uvas, isso. Então ele vai ser um vinho muito equilibrado, tá? Ele vai ter uma acidez, ele vai ter tanino, ele vai ter estrutura e esse aí é um vinho que você pode oferecer com uma comida. Ele é um vinho mais gastronômico. Pela estrutura e a combinação das uvas, deixa ele um vinho equilibrado. Quero tomar ele puro? Dá para ir. Mas ele é um vinho mais gastronômico. Sim, eu acho que vai bem com cordeiro. 4 uvas. Então, na minha opinião, sai para todas as ocasiões. Porque deixa o vinho equilibrado, né? Tem a Syrah, que é uma uva, né, mais tranquila, mas aí também tem a Touriga Nacional, tem Castelão, que são uvas mais potentes, e tem a Baga, que eu acho que vai trazer muita fruta, muito frescor para o vinho, entendeu? E aí, assim, para apoiar o lanche aqui também.
Não precisa molhar a rolha, porque normalmente quando o vinho está armazenado, ele já vai ficar deitado, então a rolha já vai estar... O que acontece? Se o vinho, um vinho branco, ele tá, tipo, ele foi pro gelo, ele não estava tão gelado, ele foi pro gelo, é importante fazer isso aqui para poder misturar o quente com o frio, né? Para poder dar uma... adiantar, mas isso é uma exceção muito grande. O ideal é que o vinho branco já esteja gelado, o vinho rosé já esteja gelado. Né? É mais para esse livro. Esse aqui para Isso. Frutado, intenso, com notas de morango, notas de groselha também. É um vinho bem coringa, que dá também para você... ele vai agradar vários paladares. Tanto um masculino que gosta de um vinho mais potente, que tem mais tanino, quanto o público feminino, tá? Que ele vai se tornar um vinho equilibrado pela combinação das suas uvas. O processo de vinificação dele, ele passa por um desengaste total, né? Que é tirar aqueles galinhos. E depois ele vai para fermentação. Ele vai para fermentação. Isso. Quer servir para ele primeiro, para eu acabar aqui? Pode ser. Esse vinho também, ele para poder desenvolver mais, ele passa de 2 a 3 meses em garrafa antes dele ir para consumo do cliente, para o cliente. É justamente para o vinho amadurecer. A combinação dessas uvas, ela traz também essa coloração meio rubi, sabe? Um vermelho rubi, grenache, né? Ele tem uma translucidade e ele tem um toque acastanhado também. O que você achou desse aí? Aroma, fruta? Eu gosto bastante também. Eu gosto muito de blends assim, né? Que eu acho que tem uma entrega muito boa em relação a deixar o vinho mais equilibrado. Então ele vai agradar um leque maior de pessoas e fica mais fácil você vender para o seu cliente. E como eu falei, agora falando um pouquinho mais da parte comercial, você tendo um vinho na mesa, você é como se você consumindo, né? Então o ticket médio daquela mesa ele vai aumentar consideravelmente quando você tem um vinho. Dificilmente quem toma um vinho desse vai tomar apenas uma garrafa, né? É como eu falei. E ainda tem argumentos que você pode usar. Hoje o vinho é considerado a bebida mais saudável por não conter glúten, ele não tem carboidrato, o teor alcoólico dele é menor do que as outras bebidas destiladas, por exemplo, né? O tinto, esse daqui, ele tem em média 13,5%, né? O branco 12%, o rosé 12,5%. Então, assim, o teor alcoólico dele é menor, então menos ele vai intoxicar o seu fígado. E isso também são argumentos que você pode fazer. O vinho, como eu falei, ele tem essa coloração dele meio rubi, com um toque acastanhado. E ao mesmo tempo ele tem uma translucidade, ele é límpido, né? Então, assim, você vê que ele tem tanino, ele tem estrutura, mas não é aquele vinho que vai ficar amarrando ali, que você é obrigado a comer alguma coisa para poder limpar a língua e enfim, ficar harmônico, né? Mas esse aqui eu harmonizaria bem com uma massa. Eu gosto muito dessa combinação de uvas com massas, assim. Carnes também, carnes um pouco mais estruturadas, com um pouco mais de gordura, também eu harmonizaria bem ele. Eu tomaria esse vinho num churrasco, por exemplo. Eu falando churrasco é uma entrega de carioca, né? Quando eu falo churrasco, 6, todo mundo fala é carioca. Eu acho que ele super combina também com o churrasco. E tudo que deriva, assim, eu quero um petisco com um pouco mais de estrutura, tem uma pimentinha, não sei o que, eu tomaria com esse vinho. No cardápio de vocês aqui, o que vocês têm aí de petisco aí? Croqueta, alguma coisa assim, tem, ele vai bem, tipo uma croqueta de carne. Esse vinho aqui tem uma cerveja. A brusqueta, sabe aquela? Então, a brusqueta com queijo, eu acho que eu iria num rosé. Um branco, no máximo um rosé. Eu acho que... Ó, no final das contas, quem decide é o cliente. A gente faz a sugestão, mas é aquilo, se a pessoa quer tomar um vinho branco e comer uma picanha cheia de gordura, é ela quem decide porque gosta muito,
particular e peculiar, né? Aquele provolone milanesa. É. Ah, eu acho que esse aqui já vai bem com provolone milanesa também, tá? É. Vamos é o seguinte, o Ed vai falar para você para que serve esse pão. É justamente para isso. Eu tô no tinto, eu quero voltar no rosé, eu como um pãozinho com azeite, ele vai limpar toda a sua papila degustativa. Não tem coisa melhor para limpar a papila degustativa do que o glúten, né, o pão. Não tem coisa melhor. Tanto é que quando você vai em várias degustações, sempre tem um pãozinho ali que é a melhor coisa para você estar limpando. Ah, eu tomei esse, eu quero voltar no rosé, eu como um pãozinho, vai ficar zero de novo, você pode recomeçar aí sua degustação, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida e se vocês querem mais alguma informação sobre cada um desses vinhos. E eu vou dar só uma colinha para vocês. Todos os vinhos, ele sempre vai ter aqui as informações primordiais que o seu cliente precisa para você vender. Ele vai querer saber qual é o nome do vinho, Vila Rosa, a safra, né, o tipo que ele é, rosé, branco ou tinto. Aí aqui a região, ele fica à beira do Atlântico, em Portugal, tá? Aqui, ó, a adega de Catanhede, Portugal. Essas são as informações básicas que o seu cliente vai querer saber. Da onde o vinho é, o país, a região, né? Ele, no caso, é à beira do Atlântico, em Bairrada. O nome do vinho, o tipo do vinho, tá? E a uva. A uva normalmente tem aqui atrás. Esse rosé aqui, ele é 100% baga. Muito interessante, eu achei bem bacana mesmo, que ele passa as 4 informações básicas. É. Então, Isso é importante que tem aqui, né? Você pega alguns outros vinhos de outras regiões, só passa 2 informações, a uva e a safra, né? É. A uva, o país é safra, aqui tem tudo. É. Então, assim, é muito mais prático. E aqui, nesse, por exemplo, isso daqui, ele remete um pouco o que é a vila de Catanhede, o que é a adega de Catanhede. É justamente isso aqui, é um desenho que rotularam com o que é lá em Portugal, né? Trazer um pouquinho para a garrafa o que tem lá em Portugal. Então é basicamente isso. E aqui atrás também vem falando, ó, baga e harmonização que dá para fazer com ele, tá? Aí aqui a pontuação, peixe, dá quase 100% para poder harmonizar, depende de como vai ser feito o peixe, né? Aí aqui, ó, porco já depende da forma do porco, depende muito. Então aqui atrás já vem dizendo mais ou menos uma colinha, até para você vender para o seu cliente, ah, eu pedi isso, não sei o que eu posso harmonizar? Dá uma olhadinha aqui, fala, ixi, ó, isso aqui vai bem com isso aqui já não vai tanto, mas no final das contas quem vai bater o martelo é o cliente, tá? Até porque ele sempre tem razão. Ele veio aqui para poder se divertir, distrair, usufruir. Exatamente. É. Alguma dúvida, gente? Vocês precisam de mais alguma informação? E qualquer coisa que vocês precisarem também em relação a conhecimento desses vinhos. Ah, eu não lembro, não sei o que, pode me dar uma... Você já tem meu WhatsApp, só me perguntar também. Eu vou mandar... Isso, vou mandar para você depois a ficha técnica de tudo que eu tenho aqui, desses que foram apresentados. É bom que já tem aí qualquer dúvida também, que essa ficha técnica tem até quantas mil garrafas desse vinho foram produzidas dessa safra. Então, você que já tá... Ele entende bem, né? Pelo papo que a gente bateu. Enfim, e o vinho é isso. Eu falo que o vinho, ele não é só você beber, se embriagar, não. O vinho é experiência de vida. Né? Você vai ter experiências de... Ah, eu viajei, eu tive uma experiência de viagem incrível. E o vinho também é isso. Uma pessoa que senta à mesa, ela não vai querer só beber, ela vai bater papo, vai relembrar e depois talvez contar essa história. E vai lembrar, tipo, eu tomei esse vinho aqui com a tal pessoa. E isso é muito legal. Como eu falo, o vinho é experiência, não é só você beber, né?